Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da AgroSkills. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante que pós-pandemia dominou o mercado e no agro não é diferente, sobre marketing digital. E nós estamos aqui com um convidado extremamente especial que já já eu vou apresentar para vocês. Eu sou Ana Carolina, sou CEO da AgroSkills e vou conduzir essa conversa hoje. Vamos para a vinheta? Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Bora lá iniciar o nosso café, nosso bate-papo, que é para ser uma coisa super tranquila, pra gente trocar uma ideia mesmo. Estou aqui com o Luiz Paiva. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter você aqui. Pô, eu que agradeço, né? É uma grata satisfação estar aqui e poder contribuir um pouco, né? Com o que eu faço, né? Com quem eu sou. Então, muito feliz, né? Pela oportunidade e bora que bora. Bora que bora, gente. Gente, o Luiz, ele veio da mesma escola que eu, então a gente tá em casa, né? Da UFG, formado em zootecnia, criou uma empresa de marketing digital, marketing digital, né? Que tá acelerando bastante no mercado. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, Luiz, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, qual que é a tua história, né? Da onde que você veio, como é que você veio parar até o momento que você tá aqui hoje, e a partir disso a gente vai aprofundando. Perfeito. Como você falou, né? A gente da mesma escola, eu formei em zootecnia na UFG. Eu costumo dizer que é a melhor do Brasil. E eu formei lá e cursei zootecnia inspirado muito pelo meu avô, né? Que era fazendeiro, né? Sempre tocou roça, sempre esteve ali no agro, mas a minha avó. O meu pai sempre influenciou também muito, né? Ele sempre colocava eu para participar das passeatas aí, das cavalgadas, né? Então eu sempre tive essa paixão pelo agro, ela foi alimentada ao longo do tempo. E aí, assim, é engraçado, curioso, né? Mas eu, no início, naquela parte ali do ensino médio, a gente fica meio perdidão, né? E Uhum. eu ficava assim, né? Eu machuquei, tive que fazer fisioterapia. Eu falei, nossa, eu gostei demais disso aqui, eu vou fazer fisioterapia. Não, não era isso. Aí eu, não, eu vou ser administrador de empresa. Aí veio um tio chato, falou, não, você não vai ganhar dinheiro. Aí já, sabe, aquelas coisinhas. E aí, porventura, um primo meu foi cursar zootecnia e falou, primo, esse curso aqui é sua cara. Aí ele me mandou a grade curricular. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Nossa, É. achei o curso. Eu não queria veterinário. Eu não Uhum. queria, né, cuidar ali, fazer cirurgia, fazer essas. Não queria isso. E quando eu vi a grade curricular, foi amor à primeira vista. E comecei a fazer zootecnia. Comecei em 2013, no IF Morrinhos. Uhum. Passei na UFG, fui para a UFG. E lá eu cursei zootecnia. No final do curso, tem sempre o TCC. Eu falei, nossa, eu queria muito fazer algo diferente. E vendo a minha irmã trabalhar com um designer, ela é formada em design, e Uhum. já trabalhando com marketing digital, eu falei, nossa, será que daria certo eu juntar as duas coisas? Na época eu trabalhava com vinocultura, eu tocava um setor de caprinos e ovinos na faculdade, tocava um grupo de estudos, né? E aí deu super certo. Uma professora, né, Cleonice, de administração, abraçou a ideia e foi, assim, muito bacana, né? Foi um trabalho de conclusão muito bem elaborado, muito bem estruturado, né? Foi um trabalho em conjunto feito com ela. E aí que eu me apaixonei mais pelo tema, né? Eu falei, nossa, o agro precisa desse marketing, né? É um gargalo muito forte aqui dentro, né? Dentro dessa comunicação. Saindo de lá, eu validei tudo isso no estágio curricular, né? Com uma empresa que eu fiz estágio. Eles me deram total liberdade em fazer o que eu queria. E ali eu falei, não, preciso criar uma empresa para atender isso. E aí surgiu a Agrotech, tá? Desde 2018, atendendo essa parte de marketing digital no agro. E aí é legal que você me perguntou, eu falei da minha formação e do meu roteiro até hoje, Uhum. mas eh, eu fui namorado da minha esposa, fui noivo, hoje eu estou casado. A gente tem nosso lar, nosso cantinho, né? Eu e a Nath. Hoje a gente tem um cachorrinho que eu amo demais também, que é o Tommy. Uhum. Eu era daqueles assim, ó, nossa, eu nunca vou beijar cachorro, eu nunca ia. Quando é fé, deixa eu te falar, eu amo meu cachorrinho, achei ele Hum. fera, fenômeno. Então, tem minha família, tem os meus valores, sou cristão católico, sirvo no acampamento Manaim, que Que é um legal. acampamento da Renovação Carismática Católica. Esse ano a gente está fazendo 30 anos de acampamento e esse ano fazem 11 anos que eu sirvo lá.
Então, é um pouquinho do Luiz, né? Sou muito família, amo minha família, amo os meus amigos. E hoje também, meu avô, ele veio a falecer e eu toco, né, a fazenda que é da minha mãe e da minha madrinha, eu que cuido dela, né? Eu que toco aí na parte de cria e recria Tabapuã. Bacana, bacana. Falei de mim, né? É, Agora passa a bola pra você. é isso mesmo que eu queria entender aqui. E já me trouxe uma série de perguntas também que a gente vai querer aprofundar, né? É, a Cleonice primeiro, né? Vamos mandar um abraço pra Cleonice, porque a Cleonice também me contribuiu com o meu TCC na época Ela é fera da demais, não UFG, tem ela é lógica. fera. Cleonice, você merece, ó, beijo Um especial pra beijão, você. mulher. Muito importante na carreira de quem realmente tem a visão empreendedora, ela é fantástica dentro da UFG. E assim, você saiu da faculdade em 2018? Não. Você saiu quando, mais ou menos? 2019/2020 Então você criou a ali. empresa antes de sair da Sim, faculdade. sim. Então já Na saiu. verdade, eu achava que criar empresa era só criar Instagram. Depois a gente É, pode falar melhor sobre isso. aham, Aí veio o CNPJ, né? Veio as responsabilidades fiscais, enfim. Mas a é. gente criou a empresa, eu já estava na faculdade. Bacana, bacana. E como é que foi isso, assim? Porque tem muita gente que tem medo de empreender, até quando sai da faculdade. Você já criou antes de sair da faculdade, o negócio já saiu funcionando, né? Como é que foi isso da tua cabeça? Como é que foi essa coragem também de executar isso, né? Então, eu sou muito executor, assim, de perfil comportamental, eu sou muito executor e comunicador. Uhum, Sempre fui muito executor. uhum, Não tenho muita paciência de ficar esperando. Bora, bora, bora. E aí eu vi uma oportunidade. Eu falei, cara, se eu não abraçar isso aqui agora, alguém vai abraçar lá na frente, né? Inclusive agora, esse ano, tá assim, parece que explodiu. Todo mundo agora quer abrir uma agência de marketing digital no agro, uhum, entendeu? Então, foi muito do meu perfil mesmo, sabe? Tanto é que no setor de caprinos e ovinos na época também eu peitei e falei, cara, vamos pegar esse negócio aqui, vamos reestruturar isso aqui, tá vazio, tá sem nada, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida aqui dentro dessa faculdade. E eu fiz do mesmo jeito, entendeu? Então foi mais o meu perfil mesmo, né? Eu uhum, sou muito assim, bora, vamos fazer, sou da ação, entendeu? uhum. E aí, E rolou. o marketing ele é diferente, né, do zootecnista, por exemplo, igual eu sou engenheira florestal, me formei lá na UFG, trabalhei com recrutamento, né? Então também é diferente, né? Como que você percebeu? Você falou que conversou com sua irmã, testou e tal, mas como que você percebeu? Porque normalmente as pessoas que são executoras, tudo brilha o olho, é tudo desafio, né? Uhum, Como que você percebeu que era um marketing? Quando que você entendeu que era marketing no agro, que era o que fazia sentido pro Luiz? perfeito. Você citou um dos meus valores, que é o desafio. Uhum, E eu acredito hoje que é um dos maiores desafios no agro a comunicação. uhum, Não só entre as pessoas, pessoas que estão se atendendo, produtores, mas eu falo de empresas para pessoas, sabe? As empresas serem mais humanizadas, o público que está fora do agro entender melhor o dinamismo da cadeia, uhum. né? Então, são muitos gargalos na comunicação. Isso eu descobri no estudo. Quando eu Uhum, fiz o estudo, eu falei, caramba, olha essa aqui, porque eu peguei uma cadeia dentro da cadeia. Eu peguei a cadeia da ovinocultura para estudar. uhum, Tem quantas outras cadeias aí sim, dentro da cadeia do agronegócio, né? uhum, E aí eu percebi também o quanto a comunicação ela está interligada com o fator dinheiro dentro do agro. Então, o fluxo de comunicação ele está diretamente ligado ao fluxo de diluição financeira. uhum, Então, se tem um gargalo ali, provavelmente um elo dentro dessa cadeia tem o maior poder sobre os outros, e o que não é legal. E uhum, aí, assim, por que não uma igualdade? Por que não uma comunicação mais livre, mais acessível, né? E aí, quando a gente vê o marketing, e aí, principalmente o marketing digital, ele traz mais essa acessibilidade, né? uhum. Muito mais acessível. Hoje você conversa com uma pessoa que talvez você nem vai vê-la pessoalmente. Você consegue levar uma educação Uma para ela, uma mensagem. mensagem. Uhum, Então fica mais fácil, fica mais fluido. E aí moveu o meu coração. Eu falei, nossa, eu posso ajudar de alguma forma, né? Mas, lógico, procurei me capacitar também, né? Não só porque eu uhum, sou do agro, não. Eu me capacitei na parte de marketing. Fui estudar, fui ler, fui compreender para eu aplicar, né? uhum, E eu vejo o quanto é fundamental hoje para você atender uma empresa do agro. Ah, eu vou falar, ah, não, mas uma empresa de publicidade consegue atender.
tudo certo. Mas se não tiver uma pessoa do agro, não consegue atender. Uhum. Você precisa entender do negócio do cara, entendeu? Precisa entender. Isso faz total diferença na parte da comunicação. Você vai propor, às vezes, vamos fazer um Reels, vamos fazer uma estratégia de tráfego, mas para onde? Quais são as regiões mais aquecidas? Para esse negócio, onde que é melhor, aqui em Goiás ou fora de Goiás, pensando em tráfego, né? Não, vamos lá na produção, vamos fazer um Reels desse momento seu da produção, que isso vai engajar o pessoal e tal. Quem não é do agro não tem necessariamente esse conhecimento criativo até mesmo para trazer isso, né, para a gente como empresa, né, que está buscando se posicionar dentro do mercado, né. E Luiz, assim, olhando para sua carreira, né, o que foi o teu maior perrengue, assim? O que foi o momento, assim, que você falou: "Cara, isso aqui foi difícil", e como é que você contornou isso, né, nesse momento, né? Perrengue. É. Deixa eu pensar aqui. Olha, eu vou falar pra você que eu não lembro, assim, de algo que um perrengue meu na minha carreira Uhum. nesse formato. O que eu aprendi ao longo do tempo foi assumir o erro. Então, talvez por isso eu não enxergo tanto como perrengue. Uhum. Então eu sou Uhum. muito assim: "Nossa, eu errei com um cliente tal". Ou eu sou muito assim, eu vejo um monte de gente que tá entrando, né, para as empresas hoje que não conseguem pegar o celular, ligar e falar assim: Uhum. "Ô fulano, bom, deixa eu te falar, eu tô te ligando aí, o que acontece? A gente tinha combinado uma entrega assim e eu errei no negócio. Nossa, me desculpa". Não, e as pessoas não conseguem. Eu tenho muita facilidade de falar assim: "Olha, eu errei aqui, vamos consertar". Então, eu não considero muito como perrengue, sabe, mas eu Aham. fui aprendendo a sempre lidar Uhum. com essas falhas, né. Nós Uhum. falhamos, né. Falar pra você que eu nunca falhei, falhei demais. Já aconteceu de, às vezes, por exemplo, numa captação longe, meu funcionário foi e perdeu o áudio do vídeo, Nossa. entendeu. E Uhum. aí? E Já aí? passou, já é. Quem que tem que cuidar desse negócio aqui? Aham. É quem é o dono. Aham. Não foi ele que errou, foram todos nós que erramos, e eu tenho que assumir essa responsabilidade como dono e falar: "Cara, ó, tô te dando mais uma captação. Aconteceu. Nunca Uhum. aconteceu, mas aconteceu com você. Infelizmente, não tem o que fazer, ué. Ué, eu não sou mágico, né? Então, Eu vou uai, fazer surgir uma uai, captação aqui do eu vou nada. ficar chorando porque eu errei? Não vou. Então vamos, bola pra frente logo, eu sou desse Hum. jeito, entendeu? Então eu Aham. não vejo muito, sim, os perrengues, não. Tem muita Uhum. gente que, principalmente dessas novas gerações, aí eu tô generalizando, mas tem obviamente exceção à regra, né, mas que fica choramingando demais com os problemas, né. Acontece uma coisa e a gente estava falando aqui num podcast anterior, falando que, cara, o problema é uma oportunidade. É meio clichê isso, mas é uma É, oportunidade. Porque você tem espaço para mostrar que você consegue resolver algo, você tem espaço para fazer algo de uma maneira muito melhor do que estava sendo feita, e você tem espaço de gerar um legado, né. E esse legado, no final, por exemplo, da sua captação, pode ter sido uma coisa trivial, mas você provou para aquele cliente que você tem caráter, né, e você assume as coisas. Talvez você ficou até mais próximo desse cliente do que você estava antes, né. Então isso tudo gera oportunidade, né, as pessoas acabam não sabendo aproveitar bem isso, né. não aproveito, Hum. infelizmente. E eu vejo a empresa hoje, falando da Agrotech, ela só tem a capacidade de melhorar se, infelizmente, se ela errar. Ela precisa Uhum. errar. E eu preciso do feedback deles. Eu preciso do feedback tanto dos meus colaboradores, quanto dos meus Uhum. clientes. Deixa eu te falar, tem cliente de 4 anos atrás que tá com a gente até hoje, que quando entrou eu falava assim: "Nossa, esse cara é muito chato, muito". Vai te mudando, Hoje a né. gente é amigo, a Aham. gente é amigo, mas ele ajudou, por exemplo, a inserir vários processos que a gente precisava inserir para Uhum. atender outros clientes que hoje chegam pra gente, que às vezes é mais chato do que esse cara antes, entendeu? Uhum. Então eu não enxergo: "Ai, nossa, esse cara aqui é muito difícil de atender". Moço, tem alguma coisa que eu preciso aprender com ele. Tem alguma coisa que eu preciso aprender com esse cara aqui, entendeu? Uhum. Eu sou desse jeito. Muito bom, muito bom. Isso é uma característica muito importante para ter resultado no mercado, né. E aí, eu já ia fazer a pergunta, eu olhei aqui, o pessoal lá de fora perguntou, mas como uma pessoa
profissional do agro, às vezes quer se tornar um influencer ou quer influenciar, ser um influenciador na carreira, né? No marketing, como que essa pessoa pode fazer? Como que ela começa a fazer isso, né? Entrando um pouco mais de maneira Ótimo. técnica no nosso assunto. Primeiro, quer ser influenciador no agro, né? Essa foi a Isso, pergunta. isso. Começa fora do celular. Uhum, Começa antes do digital. Não é uhum, à toa que o marketing ele foi e ele é evolutivo. uhum. Então, se você quer começar a ser influente lá dentro das redes, comece a ser influente no seu meio. Legal. Então, eu particularmente comecei na faculdade. Cara, não dava palestra não. Um dia um cara me chamou para dar palestra, eu falei: "Vamos, peitar esse negócio aqui". Dei a primeira, foi assim, ó, uma atrás da outra. E aí eu comecei a trabalhar o off meu, né. Uhum, Então a comunicação off, fazer relação e tudo mais, entregar o meu melhor para as pessoas ali e, consequentemente, eu fui me abrindo a entregar mais no digital. Porque eu uhum, vejo muitas pessoas travadas em gravar um vídeo, e às vezes nem gravar vídeo. Tem dia que eu não quero gravar vídeo, mas você pode postar um story e colocar aquilo que tá no seu pensamento, né, aquilo que é seu, que tá no seu uhum, coração. Então, falando para essas pessoas, comece fora do digital. Quando entrar para o digital, não vistam uma máscara, sejam vocês mesmo, uhum, sabe? Seja autêntico, é essa autenticidade que atrai as pessoas, é o diferente que você é, entendeu? Então eu trabalharia muito isso mesmo. É. Ah, eu gosto muito de falar isso, assim, a melhor hora para começar foi há 5 anos atrás, a uhum, segunda melhor hora foi ontem e a terceira melhor hora é hoje. Começa hoje, começa hoje. Dá uhum, para fazer alguma coisa hoje, faça hoje, né? uhum. Então é isso. Muito bom, muito bom. E falando até isso, a gente falou do ponto de vista do profissional, né, mas do ponto de vista da empresa, uma empresa que quer melhorar o seu posicionamento no marketing digital do agro, Perfeito. que sugestões você dá para uma empresa? Primeiro, entender que o marketing ele não foi feito para dar resultado rápido. Uhum, Ele foi feito para dar resultado sempre. Porque tem muitas empresas que estão buscando resultados virais. Eu quero um pico de viralização. Eu uhum, quero um pico de resultado. uhum, E esquece que a empresa ela foi feita para durar. Assim como a comunicação da marca dele. Não é à toa que o McDonald's até hoje tá aí uma marca bem estabelecida no mercado, uhum, né? Burger King, enfim, várias outras, né. Por quê? Eles entendem que o marketing é para sempre, uhum, então ele é construtivo. É como se fosse uma casa, a casa demora a ser construída, e tem vários processos para ela ser construída, né. E aí quando a gente pega os pilares de uma casa e pensando na estrutura do digital, eu tenho o pilar do branding, eu tenho o pilar do relacionamento, né, eu tenho o pilar, das experiências, eu tenho o pilar da performance. Eu preciso estruturar bem, né, para ter resultados para sempre, uhum, tá. Então, empresas que não estão no digital, desculpa, elas não existem. Não uhum, tem não tem condições uma empresa hoje não estar no digital, né. Ali é o meio de comunicação, é o meio de busca. "Ah, eu quero comprar um sal mineral", deixa eu procurar aqui no Google. Na verdade tá até mudando, né, as pessoas estão buscando até no Instagram agora. uhum, Né, a busca tá eu particularmente, eu sempre busquei no Instagram depois que começou, né, mas é o meio de busca hoje. Então, as empresas têm que estar no digital sim. E, pensando em resultados, procurar empresas, pessoas capacitadas para andar lado a lado, né. Tem muita empresa que quer fazer por conta própria, dá merda, dá merda, entendeu. Aí coloca a culpa no marketing. Não, uhum, vamos fazer o negócio certo, profissional, né. uhum, Por que que pra atender o produtor lá, você precisa contratar um técnico e para atender o marketing você também tem que contratar um técnico, ué. uhum. Não é qualquer um que vai fazer isso aqui funcionar não, certo. Então, entra empresas que estão buscando resultados rápidos e pessoas também. A AgroSkills fala muito de carreira, né, então, você falou que quem não empresa que não está no online, ela não existe. E o profissional também que não está no online, ele não existe. Aí a gente vai muito para a questão do LinkedIn, né, que é onde a gente nós recrutadores fazemos uma busca muito forte, né. A AgroSkills está surgindo justamente para orientar também os profissionais em relação a isso. Mas quando a gente olha num ponto de vista, a gente até dá aula num curso de formação em RTV. Quando a gente olha no ponto de vista do profissional comercial,
Eu conheço alguns influenciadores que são ótimos, que eles falam do dia a dia, da rotina de um RTV, de como é que as coisas funcionam, e ao mesmo tempo vendem o produto deles nesse dia a dia, né. Como que você vê, assim, uma pessoa que está começando numa carreira comercial, o que que ela pode fazer na prática para ela começar a se vender mais? Ela já tem o relacionamento, já conhece os produtores e tal. O que que ela pode fazer na prática para ela começar a se posicionar melhor como profissional e também como a marca em relação àquele mercado que ela está atuando? Perfeito. Primeiro, ter a consciência de que o lugar que ela está não é eterno. Porque se ela entender isso, ela tem que vestir a camisa dela primeiro e depois da Uhum, empresa. Ela tem que entender que ela é a primeira marca e não a marca que ela está defendendo. uhum, Ela é a primeira marca. E aí ela tem que estar ativa sim nas redes sociais. E aí quando chega, por exemplo, esse tipo de profissional, eu digo para ele duas coisas, duas principais eh, redes sociais que ele tem que estar presente: uhum, LinkedIn e Instagram. uhum, Não tem como. São as 2 identidades dele ali no digital. Esses dias viajando com um cliente que contrata, né, e a empresa dele é de consultoria. uhum. Ele falou: "Luiz, primeira coisa que eu faço, eu olho se a pessoa tem Instagram e LinkedIn, se não tiver, não serve pra mim". Essa Pronto. foi a fala dele. Gente, olha, repete, por favor, que a gente fala isso direto e o pessoal não entende. Mas olha o que que um profissional de uma consultoria falou que contrata, o que que ele acabou de falar. E ele é dono de uma empresa de consultoria, ele falou assim: "Luiz, se não tiver Instagram e LinkedIn, eu nem contrato, eu nem chamo pra entrevista". Então, não vai para frente. Por quê? As empresas que já têm uma conscientização da importância do marketing digital, ou seja, já tem um nível de maturidade digital elevado, ele quer que esse cara entre e que ele use as redes de contato dele, a influência dele, para agregar também no negócio. Uhum, Hoje, você busca profissionais por autoridade. sim. Pô, eu quero tirar uma dúvida com quem é a autoridade, Uhum, né? Eu quero buscar a empresa tal porque fulano tá lá e fulano de tal é autoridade. uhum, Então as empresas que já têm esse nível de maturidade digital estão buscando essas pessoas, né? Então, adianta só ter Instagram e LinkedIn então? Pronto, eu tenho Instagram e LinkedIn? Não. Tem que ter coerência, tem que começar a utilizar de boa forma, colocar a sua rotina, trazer o senso crítico, né, daquela comunidade que te segue, começar a se conectar com as pessoas que são relevantes para o seu profissional, né? uhum, Eu acho que tem uma geração que está voltada muito para o cunho pessoal, no sentido de namoricos e tudo mais, mas não uhum, pensa lá na frente também no intuito profissional. Às vezes você não vai fazer negócio, mas você vai preservar uma relação uhum, que pode te gerar um negócio, pode uhum, ser um indicador de negócio, né? Então, inclusive o meu mentorando, para quem não sabe, inclusive eu ministro mentorias, né, para uhum, profissionais do agro, nessa parte de marketing. E eu já fui vendedor, né, eu uhum, tive um prazinho ali que eu fui vendedor de máquinas, de implementos uhum, agrícolas. uhum. E o que eu mais vendi foi por causa do meu digital. Mas Luiz, o cliente chegava e comprava de você? Não. O cara que era vendedor de sal mineral sabia que eu vendia vagão, porque eu postava todos os dias e me indicava negócio. Olha só. A gente acha que é direto, né, é muito agro em si é um jogo de muito relacionamento, né. Total, total. Igual eu falei aqui antes, é relacionamento, na verdade todos os mercados é de relacionamento, mas o agro, ele é 3 vezes mais um mercado de relacionamento. E aí o marketing digital fomenta o relacionamento para gerar resultado. Total. Por isso a importância de abrir a boca. Aí quando eu falo abrir a boca, é falar de você, sem ser totalmente quem você é nas redes sociais Uhum, e não ter medo também de vender, de abrir a boca para falar o que você vende. Se você não falar o que você vende, eu falei para ele, falei, irmão, se você não falar que você vende um pulverizador, ninguém vai saber que você vende um pulverizador. uhum. Às vezes o seu primo, o tio dele ou um amigo Tá, é produtor, tá precisando de um pulverizador, mas você nunca postou que você vende pulverizador. Como é que ele vai saber que você é relevante? Como é que você. Então, tem que abrir a boca, uhum. né? Independente aí, tem que abrir a boca nas redes sociais, tem que falar.
que você entende que são, aí voltando, eu tô indo no marketing e volto no Pode Luiz, assim, ficar o tranquilo. que você entende que são seus pilares de seus valores, seus 3 principais valores de carreira e que te ajudaram a ter uma empresa hoje que tá, enfim, mais de 6 anos no mercado, que tá funcionando, que tá crescendo, que são seus valores como Luiz de carreira? Olha, primeiro, desafio. Eu amo Uhum, desafio, eu gosto de ser desafiado. E eu aprendi, e assim, todo valor, ele é muito bom para as pessoas, ele é muito importante que as pessoas tenham valores, e eu uhum, aprendi isso esse ano, ano passado, na verdade. Mas todo valor também em excesso, ele te atrapalha. Por exemplo, eu vou citar só para deixar uhum, claro para as pessoas. Se eu amo desafio e se eu pego todos os desafios, talvez eu não consiga uhum, concluir todos, uhum, apesar de todos serem concluíveis. aham, E aí eu vou gerar um excesso, eu vou ficar chateado, enfim. Então isso vai ter uma causa reversa. Eu aprendi a escolher realmente os desafios, e aí entra um segundo. Sim, não tô colocando em ordem de prioridade, mas aham, dizendo, né, que é Deus. Então eu sempre pergunto para ele. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto. Senhor Jesus, é isso mesmo? Eu preciso fazer isso? É esse desafio aqui? Me mostra, por favor. E a gente tem uma conversa muito clara, né. uhum, Então eu mantenho uma relação com ele todos os dias, na parte da manhã, eu e minha esposa, é, assim, imprescindível a gente rezar. Se não der certo da gente rezar, a gente reza ou na hora do almoço ou na hora da janta, mas uhum, eu busco sempre manter essa relação com ele, porque ele que vai me direcionar, uhum. não é o Luiz que se autodireciona, né, senão eu estava fodido. Eu vou te falar que aqui também, seria da mesma maneira, viu. E aí, assim, é verdade, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Então, o que eu tiver para falar, eu vou falar, se eu não gostar, eu vou falar, né. Talvez, se for algo que mexa muito com os meus sentimentos, pode ser que eu dou uma recluída, né, fico recluso, mas em algum momento, não tão longe, eu vou acabar expondo meu sentimento e pra Uhum, gente resolver aquilo. Eu não gosto de deixar nada para trás, nada, então é algo que me ajuda muito essa questão da verdade, uhum, muito mesmo, e honestidade. uhum, Sou muito honesto. Cara, o certo é certo em qualquer lugar. E uhum, o errado é errado em qualquer lugar. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado e uma pessoa certa, é certo, é certo. uhum. Então, honestidade é a palavra, né? Eu acho que é isso. Bacana. A gente aqui na AgroSkills, a gente valoriza muito a questão de Deus também, né, a gente segue princípios cristãos aqui dentro da nossa empresa. E a própria existência da AgroSkills, ela foi uma resposta, né, a gente começou um negócio no hackathon e não sei o quê, deu certo, e pá, caiu um edital de 60 mil no nosso colo, e eu trabalhava com outra coisa e a minha sócia também. E a gente falou: "Senhor, e aí? É pra continuar com esse negócio? O que que é pra fazer, né, porque, cara, não vai dar tempo, tem que ser de meia-noite às 6 pra fazer esse negócio, né". Ele falou: "Continua que o projeto é meu", né, tanto que a gente tem um propósito muito claro de ajudar jovens profissionais do agro. E se não fosse ele direcionando, a gente fala de acelerar a carreira, mas eu entendo, e aí eu respeito, qualquer um que tem uma visão diferente, super tranquilo, talvez você acredite numa energia ou numa outra coisa, mas eu entendo que Deus é um acelerador de carreira. Porque se eu vou tentar fazer as coisas com as minhas próprias pernas, sem consultar ele, cara, eu já fiz isso, eu já dei tanta volta nessa vida, mas muita volta. E aí, amarrando isso, o que que eu queria entender com você, assim, como que você falou que consulta ele, né, mas como que ele já ajudou e potencializou o fato dessa relação sua com ele, potencializou o seu negócio? Já teve algum momento, algo específico que aconteceu? Enfim, acho que seria legal a gente compartilhar também. Sim, no primeiro momento, quando a empresa começou, a Ana Paula, minha irmã, ela tinha muitas empresas que ela atendia sozinha. Uhum, Ela falou: "Mano, vamos começar a empresa atendendo as que eu atendo, e a gente vai tocando, né, empresas da cidade mesmo, empresas de engenharia, né, construtoras, imobiliárias". E a gente começou a ter relacionamentos com os clientes, e naquele primeiro momento a gente começou pensando muito na cifra, uhum, né, pensando muito no dinheiro. uhum, E a gente percebeu que tudo estava interligado, então as relações não eram boas, não eram sólidas, haviam muitos conflitos que nos deixavam angustiados. uhum, E a partir do momento que a gente decidiu realmente viver o propósito do coração, que era atender demandas do agro, ser realmente do agro, que foi o propósito inicial,
tudo mudou. As relações mudaram. E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu que a empresa não é minha e da Ana. Ela é de Uhum. Deus. Uhum. É ele vai fazer o que ele quiser. Uhum. E ele vai mostrando pra gente. E ele tem mostrado muitas coisas pra gente, Uhum. né? E aí tem duas coisas que a gente sempre pede. Sempre mostre pra gente se esse cliente precisa estar aqui. Sempre mostre pra gente se esse funcionário precisa estar aqui. Legal. E tem sido muito claro, né? O nível de demissão diminuiu assim ao extremo. As pessoas Vocês por estão com quantas si só pessoas? pedem pra sair. Uhum. Elas pedem pra sair, Legal. porque elas não estão vivendo mais o propósito ali Uhum. dentro, entendeu? E os clientes a gente tem mais autonomia de dizer, cara, muito legal você, muito bacana, mas vamos lá, você segue a Uhum. sua vida, a gente vai seguir a nossa de cá, porque não tá dando muito certo. A gente Uhum. precisou fazer isso, eu acho que umas 2 vezes, Uhum. e isso foi muito bacana, né? Então, quando Deus entrou mesmo, né, de sociedade com a gente, Uhum. tudo mudou. Tudo ficou mais claro. Até o lugar, a gente queria tanto um lugarzinho, sabe? E aconteceu esse lugarzinho. Agora o lugarzinho precisa mudar porque as pessoas estão aumentando. Hoje a gente se perguntou, hoje a gente tá com, se eu não me engano, é 17, 18 pessoas na operação. Legal. São muitas pessoas na Uhum. operação, né? Mas, Luiz, por questão de gente, né? São os detalhes que a gente foi aprendendo que a gente precisava. A gente não sabia que a gente precisava de um editor de vídeo. Uhum. Eu não sabia que eu precisava de um copy, Uhum. né? Que é roteirista e tudo mais. E aí foi acontecendo, né? Os detalhes, os mínimos. Eu não sabia que eu precisava de gestores, de Uhum. diretores. Eu Uhum. não sabia que eu precisava de um financeiro. Eu era o Uhum. financeiro até Aham. então, né? Então, as coisas vão melhorando, vão mudando, os processos vão melhorando, né? E muito eu vejo por causa de Deus. E aí uma rotina de modulação começou a ser criada. Luiz, como assim? Clientes que têm uma cultura de empresa que pode ser modulada na nossa porque tem valores parecidos. Um Uhum. exemplo, a Líder Rolamentos. Uhum. Uma empresa que está há 4 anos com a gente, acreditou no projeto lá no início e eu via eles rezando. Não, deixa eu te falar, mais de 40 pessoas dando a mão, louvando e agradecendo a Deus e trabalhando com rolamentos. Eu ficava assim, cara, é isso aqui Uhum. que é o meu negócio. Uhum. É aqui eu tô me sentindo em casa. Eu tava me sentindo mais em casa lá do que na Agrotec. Aí a gente começou a implementar a nossa essência lá também, Uhum. né? Então, os nossos valores e tudo mais, e as pessoas começaram a se alimentar disso. Então, uma prática nossa, por exemplo, que acontece toda terça-feira, que é a primeira encontro nosso na semana, é na terça-feira, presencial. Uhum. É momento antes, passa na roda falando. Então, Ana, o que você vai fazer hoje? Quais são as 3 principais demandas suas hoje? Uhum. Ó, então hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Aí vai passando, cada um vai falar. Uhum. Depois disso, oração, entrega a semana e bora. E, nossa, que massa, cara. Que massa, né? Começou, Uhum. iniciou. Já consagrou pro dono do negócio, É, né? ué, tem que ser. A gente trabalha aqui só como colaborador. Muito bom, muito bom. E Luiz, assim, o pessoal lá de fora fez uma pergunta, é um pouco relacionada ao que você tinha falado no começo, mas acho que pra gente aprofundar, né? Uma pessoa falou assim: eu não consigo me estabelecer bem profissional no Instagram. No LinkedIn eu consigo se posicionar bem melhor, mas no Instagram não consegue. O que você acha, o que você sugeriria para uma pessoa que está bem posicionada no LinkedIn, mas o Instagram ainda está meio devagar, assim, né? É assim, se ela tá bem posicionada no LinkedIn, tá conseguindo e no Instagram não, tem alguém ali que tá mexendo com ela. Quando eu falo isso, é a necessidade de aprovação, Uhum. né, o problema ali de autoimagem no Instagram. Provavelmente essas pessoas ou esses eu estou falando, né, pode ser que não seja. Sim, sim. Se ela tivesse que a gente conseguiria Aham, entrar mais a aprofundar, é. fundo, mas, dizer para essa pessoa que se for isso, a primeira pessoa ela já foi aprovada por Deus, então ela não precisa ser aprovada por mais ninguém. E Uhum. se ela tá fazendo um trabalho tão bom lá,
Por que não levar pro Instagram? Porque é Uhum. a mesma coisa, é só chegar e postar a mesma coisa. Não Uhum. tem, não tem erro. A não ser que seja, lógico, um artigo, mas você pode pegar esse artigo, e aí já vai a dica, você pode pegar esse artigo que você escreveu, por exemplo, jogar no chat GPT e falar assim, me dê um carrossel, parará, para ele vai te entregar um carrossel ali dentro do que você escreveu e você pode montar um carrossel com imagens que você tenha e pronto, e tá feito. Então não tem assim uma desculpa, né? Tá ali Uhum. para ser feito. Está sendo feito em um lado, pode ser feito no outro lado igualzinho. Eu particularmente, quando eu faço uma postagem no LinkedIn ou no Instagram, eu replico. Uhum. Eu replico. E outra coisa, não crie 2 Instagrams, você mal dá conta de um. É. Seja você ali dentro. Traga sua família também, mostra o seu cotidiano. As pessoas estão cansadas de vendedores no Instagram. As pessoas só querem falar de si, não, eu sou bom nisso aqui, eu faço isso, compra aqui, não sei o quê. Não, Uhum. mostra sua fragilidade, né? Seja essência. Então, no meu Instagram você vai encontrar eu com meu cachorro, eu com minha esposa, eu rezando, sabe? Eu de boa na piscina, eu bebendo, vou também, mas também não vou ficar lá, né, babando. Mas eu como profissional, eu no podcast hoje aqui, então as Uhum. pessoas precisam conhecer, né? Uhum. Então, basicamente é isso. A gente que trabalha com recrutamento, a gente vê que o LinkedIn ele é muito relevante para o recrutamento, né? Para algumas vagas tem empresas que olham o Instagram, em algumas vagas a gente também olha o Instagram, mas a gente olha o LinkedIn, né? No posicionamento como profissional. Mas em algumas vagas é relevante a gente entender o Instagram. E às vezes, se você tem uma mensagem sua, ou uma história sua, você precisa transmitir para as pessoas. Às vezes, alguma coisa ali do seu dia a dia, alguma coisa do que você está fazendo, ou até mesmo da sua vida profissional, pode estar inspirando outras pessoas. E quando você deixa de fazer isso por medo, você está deixando de gerar algum tipo de impacto. Então, quando às vezes a gente ainda não percebe que você já foi escolhido, que você não é rejeitado, enfim, é toda uma história que precisa entrar na sua cabeça. Se não for por você, faz pelos outros. Vai lá e fala, nem que seja pelos outros. Vai ter alguma mensagem que às vezes, se você tem a vontade de falar, é porque é para você falar. Primeira coisa, né? Se você tem a vontade de se posicionar, é porque você já tinha que ter se posicionado. Nenhum desejo nasce no coração de um cristão à toa, né? Então, às vezes, você já deveria estar falando. E se você tá com medo, não é sobre o como você faz, é sobre o porquê você faz. O que tá por trás disso? No meu Instagram também, as pessoas vão perceber. Eu também posto cachorro, tenho 2 border collies, viagem, corrida, podcast também, reunião. E eu vejo que de vez em quando as pessoas me mandam uma mensagem, falam: "Carol, cara, isso aqui, essa coisa que você pensou e tal", uma escrita assim que você escreve mesmo, não precisa nem mostrar a cara. Faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, talvez você tá postergando o seu posicionamento no Instagram como uma sabotagem. Talvez tenha alguém ali que você já poderia estar ajudando e não ajudou, né. Com certeza. E é legal isso que você falou, porque a gente tem que estar ali para servir mesmo, né? Alguém te serviu para te plantar essa vontade no coração. Então, Uhum. que você pode entregar para as pessoas, né? É aquele negócio, conhecimento você não guarda, Transbordar. você precisa transbordar na vida das pessoas, aquilo que você sabe. Uhum. E isso atrai, Uhum. né? Isso atrai, isso te torna autêntico e autoridade naquilo. Uhum. Quanto mais você falar que você sabe, mais você vai atrair, porque maior a autoridade você construiu. Então, é relativo. Muito bom, muito bom. E Luiz, você contrata, né, você tem 18 pessoas. Que você vê na hora de contratar uma pessoa para sua empresa? O que você entende que é relevante o profissional ter para trabalhar, na empresa de vocês? Ai, ai, lá fora a gente tava falando disso. Deus que me livre contratar, gente do céu. Nós estamos precisar de alguma coisa, tá? Agora isso está à disposição. É uma loucura, né? Uhum, Eh, Tem algumas perguntas e eu posso abrir que eu gosto de participar da entrevista, sabe? uhum. Primeira coisa eu pergunto se acredita em Deus. Ponto. Se a pessoa responder não acredito, Cheque de é valores e porque eu não cultura. tô aqui pra ficar te formando também, sabe? Uhum, Nessa parte. Essa parte eu acho que tem que vir do berço ali, construído por você mesmo, de verdade. uhum, Eh, Outro ponto que eu pergunto é o que te faria sair da empresa? uhum.
porque já fui deixado na mão, né, em alguns momentos. Ainda assim, sou deixado. Mas eu gosto de fazer essa pergunta para entender, assim, o que que a pessoa pensa, né? O que que realmente está brilhando no olho dela ali? É um crescimento a curto, longo, médio prazo? O que que ela quer da vida dela, né? É dinheiro, né? Preciso entender, eu preciso... Nossa, eu procuro conhecer demais, eu faço umas perguntas nada a ver. Que eu falo assim, Deus, manda as perguntas para mim, que eu preciso fazer pra essa pessoa aqui. E é engraçado que toda entrevista, na hora da entrevista, eu já sei que essa pessoa vai ser contratada. Ele me mostra pra mim e pra Ana, a gente geralmente faz nós dois mesmo. Às vezes, quando a gente tá muito em dúvida, a gente passa pra nossa... Ela é gestora comportamental, né? Ela trabalha com isso, perfil DISC e tudo mais, e ela consegue direcionar melhor. Mas nada melhor do que assim, eu gosto, né? Do tete-a-tete, tal, trocar ideia, nananana. Mas a gente tem muita dificuldade em contratação, não só a gente, mas é comum com os nossos clientes também, né? Principalmente pela geração. E aí o que eu tava dizendo é que muitas vezes chega uma pessoa na entrevista e maquia demais. Coloca uma máscara que você fala assim, nossa, essa pessoa é que eu precisava. É que eu precisava. Aí ela entra pra empresa. Aí passa um mês, você fala assim, mano, essa pessoa tá com verme. Só pode, cara. O que aconteceu com aquela pessoa na entrevista? Do nada, morre. Fica morto. Entendeu? A pessoa fica morta lá. Dizendo, ô, bora, meu filho. Então, eu percebo assim, o povo, nossa, horário, tudo com horário, sabe? Não pode ir um presencial, não, porque é PJ, não pode ser um presencial, tem que ser home office. Então, assim, pra quem... Cara, é minha empresa, é meu negócio, eu vou vestir a camisa, eu vou a hora que for, que precisar. Tudo bem. Eu acho que o compromisso da palavra, né, entra nos 4 compromissos. Não sei se você já leu esse livro. Mas impecabilidade da palavra. Se a gente combinou uma coisa, tá combinado, né? Tá combinado. Não vamos descumprir isso aqui, não. Mas as pessoas querem só fazer, tipo, não, beleza. Então é para eu colocar água no copo, deixar o copo aqui e acabou. Não, lindão, deixa eu te falar um negócio. Você não encher a jarra, como que você vai encher o copo de água? Ah, tem que encher. Mas não tá, não, mas não combinou de eu encher a jarra. Entendeu? E eu fico assim, porra. Cara, isso é muito crítico, assim, né? Porque pra gente parece até clichê falar, porque é muito óbvio. A pessoa tem que ter um senso de negócio, senso de dono, senso de tudo. Você tá entrando numa empresa, não dá pra você entrar no negócio e simplesmente... Se for pra ficar trocando isso aqui, botando aqui, depois pega aqui, bota aqui... Você contrata uma máquina, ou faz uma inteligência artificial, ou tem várias outras coisas que faz. A gente contrata pessoas pra pensar e ajudar a contribuir com o negócio. Se você não tá sendo essa pessoa e tá escutando a gente aqui que não pensa no todo, não ajuda a pensar, poxa, será que esse é o melhor lugar? E se eu botar aqui? E se a gente fizer isso aqui? E se eu chegar esse negócio aqui pra frente? E se eu mudar isso aqui? Se você não for essa pessoa, rapidinho você vai ficar fora do mercado. E tá vendo um monte de coisas tecnologias que estão fazendo os trabalhos repetitivos de gente que não pensa. Perfeito. As pessoas o que vai ser mais demandado no futuro do trabalho são pessoas com um pensamento crítico. Perfeito. E que sabem utilizar as tecnologias a favor. Só que as pessoas ficam com medo de errar na fala. Elas ficam com medo da ideia. Tipo assim, nossa, minha ideia vai ser ruim, eu não vou dar ideia. Por exemplo, num brainstorm, eu não vou participar. Nossa, será que eu falo isso? Talvez será que eu falo isso? Seria um conteúdo topíssimo para aquela empresa. E a pessoa guarda para ela, porque ela fica com medo das outras pessoas julgarem o pensamento dela. Putz, mano. Aí é nesse momento que eu preciso dela, que ela seja ela mesma, que ela erre ali. Brainstorm é isso, por exemplo, né? Cara, vai, chuva de ideias, manda. O que você... Eu mesmo, o povo fica assim, nossa, Luiz do céu, de onde você tirou essas ideias? E eu dou gargalhado, aí, olha, é minha ideia, a hora vai dar certo esse trem aqui, entendeu? É complicado isso aí. Você, profissional do agro, que está buscando entrar no mercado ou que já está no mercado e quer fazer alguma transição, se atente para isso. Você precisa ter pensamento crítico, você precisa ter senso de dono, você precisa ter intraempreendedorismo, olhar para os negócios como a gente vai resolver isso. Pegar o problema e pensar que realmente é uma oportunidade. Não fica esperando ordem só. Claro que a gente precisa ter direcionamento e tudo mais, mas a proatividade é outra soft skills que é extremamente relevante para qualquer mercado, não só no mercado do agro.
E quando você está começando a sua carreira, não é só. A maior dificuldade é você se posicionar pelo hard skill, né? Pela técnica. E você está começando, você não tem tanta experiência nisso. Então, o seu diferencial é continuar estudando e desenvolvendo a técnica, mas se provar com a soft, que é o comportamento. Que é ter comportamentos positivos, comportamentos para frente, proatividade, né? E aí, assim, ou desenvolve essas soft skills Uhum. e cresce na empresa, porque é só assim pra crescer, Aham, ou fica lá, meu irmão, e com risco de ser demitido. exato. Se Então, não tem um profissional que tá parado, ele tá crescendo ou ele tá morrendo. O mercado ele tá evoluindo o tempo todo. Ou você tá indo ou você tá ficando. Não perfeito, tem como você ficar no perfeito, mesmo lugar. perfeito. É isso. Eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela não vai tomar o seu lugar. De jeito nenhum. Mas quem domina ela, vai tomar sim. Exato. Vai É tomar. exatamente isso. Muito bom, Luiz. O papo rendeu pra caramba aqui, daria pra gente ficar conversando Ih! muito mais. Mas acho que é isso, assim. Eu queria saber se você tem uma mensagem para deixar para essa galera que tá buscando se desenvolver, crescer dentro do mercado do agro. O que você fala para essas pessoas? Que dica que você pudesse tirar, uma dica que deu certo na sua vida, que dica que você daria para essas pessoas? Ah, eu diria para elas pensarem no porquê. Então, voltarem à essência lá atrás de quando você nasceu, de quem cuidou de você, né? As suas raízes mesmo. Por que que você escolheu fazer o que você fez? Por que que você escolheu aquilo que você quer ser e dar a devida importância a tudo isso, né? E viver tudo isso. Não só se perguntar o porquê, mas a partir do porquê, Uhum, colocar uma ação nisso, uhum, né? E que foi o que eu fiz, né? Eu tive que voltar lá na minha essência, entender o que meu avô e minha avó fez, o que minha mãe e meu pai estavam fazendo por mim. Minha mãe, então, nossa, cara, como eu fui forjado por ela. uhum. Assim, algo que ela fez que é bacana de dizer, eu estava passando por um processo ali de ensino médio que eu só queria beijar na boca Pingue e foguete. e sair com os meninos, entendeu? É. Estudar era zero. Uhum, Reprovei uma vez no nono ano, passei. Reprovei de novo no primeiro ano, uhum, passei. Daí ela chegou em mim e falou: "Filho, seguinte, ou você estuda ou você trabalha". Eu falei: "Como assim, mãe?" Ela: "Eu não vou pagar faculdade pra você. Se você não passa na federal, você trabalha e paga sua faculdade. Mas eu vou te dar a ferramenta. Você reprovou, né? Agora eu que vou escolher a escola. Você vai estudar, você vai fazer o ensino médio nessa escola aqui, e à tarde eu vou pagar um cursinho pra você. Então você vai fazer cursinho desde agora". Isso era o primeiro ano do ensino médio. Então eu fiz uhum, cursinho primeiro, segundo, terceiro ano, tá? uhum. E aí ela falou assim: "Cara, tá aqui. A oportunidade tá aqui. Ou você faz, ou você vai pro outro rumo". Divisor de águas. E caralho, isso mexeu demais comigo. Demais, 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 demais. E aí eu consegui, lógico, vencer, né. Mas eu vejo que eu precisei ser motivado ali, chacoalhado, né. Chacoalhado mesmo: "Meu irmão, vai ou racha. Eu Uhum, não vou estar passando a mão na sua cabeça sempre não". Porque hoje eu vejo também uma galera que realmente passa a mão na cabeça do filho: "Não, vai lá uhum, particular, papai vai pagar, não sei o quê", mas nem sempre é assim, amanhã o pai e a mãe não estão aqui, uhum, né. uhum, Então, realmente voltar para as raízes, erguer a cabeça, ter a ação, bora que bora, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. uhum. Só você pode fazer por você agora. Muito, muito show. Posicionamento na vida e na carreira. Tem Tem que que ser, estar ué. 100% posicionado. Gente, que incrível, que conversa incrível. Eu tô saindo impactada aqui com os pontos que a gente falou. Eu espero que a gente tenha contribuído com você. O Luiz tem com certeza muito mais história. Qual que é o seu Instagram, Luiz? O Instagram da sua empresa, para o pessoal Perfeito. seguir? O meu Instagram é Luiz Conhece, Raposo Conhece Paiva, tudo junto, Luiz Raposo Paiva. E o da empresa é Algrotech, ALLGROTECH, Algrotech. É Muito bom. isso, segue aí, gente. É isso aí, gente. Se vocês quiserem mais dicas, trocar uma ideia com o Luiz, segue ele lá no Instagram dele. A gente aqui, se você já está nos acompanhando, vamos firme aqui na nossa missão de crescer e de acelerar a sua carreira. E, cara, pega isso que a gente falou. Posicionamento. Deus é o senhor da tua carreira. E bora pra cima. Conta com a AgroSkills. Eu
tô falando então, os foguetes não tem ré sim, mas bora pra cima de todo jeito. Fui! Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira.